Após muitos anos de busca, as pessoas afirmam que a Arca de Noé, conforme mencionada na Bíblia, foi encontrada na Turquia. Por décadas, arqueólogos e especialistas têm procurado pelos restos desta interessante estrutura de madeira. Cristãos estão celebrando a recente descoberta da Arca por sua significância na Bíblia e na história em geral. Mas deixando de lado a excitação de todos pela descoberta da Arca, isso nem mesmo é a maior notícia. Algo aterrorizante foi descoberto dentro da Arca, chocando todos os religiosos, e você não vai entender a realidade disso até ver o que vem a seguir. Capítulo 1. A Arca perdida perto da fronteira entre o Irã e a Turquia. Houve uma grande descoberta na arqueologia que está fazendo pessoas ao redor do mundo inteiro conversarem e se perguntarem. Um grupo chamado Equipe de Pesquisa do Monte Ararat da Arca de Noé, composto por pessoas de faculdades turcas e americanas, tem escavado muito cuidadosamente em um lugar chamado Formação Durupinar. Este local é principalmente composto de um tipo de rocha chamada limonita e histórias locais há muito tempo dizem que poderia ser o que sobrou da Arca de Noé, uma história famosa nos livros sagrados do cristianismo, judaísmo e islamismo. O site de Durupinar na Turquia está realmente chamando a atenção das pessoas porque tem a forma de um barco e é aproximadamente do mesmo tamanho que se diz que a Arca de Noé na Bíblia. Se medirmos como fazemos nos Estados Unidos, tem cerca de 515 pés de comprimento, 85 pés de largura e 49 pés de altura. As coisas que você encontra no local são realmente antigas, datando entre 5.500 e 3.000 a.C. Há coisas parecidas com argila, objetos que vieram do mar e até pedaços de frutos do mar antigos. Tudo isso faz as pessoas pensarem que muitas pessoas estiveram lá há muito tempo e pode estar conectado à história da Arca de Noé. Por centenas de anos, as pessoas têm tentado encontrar a Arca de Noé. Elas contaram muitas histórias e pensaram que a encontraram algumas vezes. O Monte Ararat é onde a Bíblia diz que a Arca acabou, e muitas pessoas já foram lá procurar. Elas encontraram pedaços de madeira, viram grandes estruturas que parecem um barco e até tiraram fotos do ar que as fazem pensar que a Arca está lá. A Bíblia diz que a Arca era o maior navio por perto até os anos 1900, parecido com os enormes navios que temos hoje que cruzam oceanos. Mas as pessoas que estudam ciência e coisas antigas são cautelosas com essas histórias. Muitas pessoas no cristianismo ocidental acreditam que a Arca acabou em Ararat, mas a prova não é clara. Com o tempo, diferentes histórias foram contadas. Algumas histórias antigas dizem que pedaços da Arca ainda estão por aí, mas outras, como a de um cara chamado Petachia de Regensburg, dizem que a Arca se desfez. Nos séculos 19 e 20, exploradores como James Bryce acrescentaram à história. Eles disseram ter encontrado madeira lá em cima no Monte Ararat, que poderia ser da Arca. Mas algumas pessoas não têm tanta certeza. Elas dizem que isso não é prova suficiente, e as coisas encontradas no solo e estudadas por cientistas não mostraram realmente que a Arca estava lá. As novas descobertas no local de Durupinar tornam a busca pela Arca de Noé ainda mais interessante. Com nova tecnologia e equipes de diferentes países trabalhando juntas, eles encontraram coisas que poderiam ser da época em que ocorreu o grande dilúvio na história da Arca de Noé. Mas as pessoas que estudam essas coisas ainda estão sendo muito cuidadosas. Eles dizem que precisamos estudar mais e verificar tudo cuidadosamente antes de podermos dizer com certeza que este lugar tem algo a ver com a famosa Arca. Ao cair da noite, a imensa Arca sussurrava seus segredos para aqueles dispostos a ouvir. Capítulo 2. O Guardião dos Segredos. Um projeto muito grande e incomum está sendo realizado em uma certa área do Kentucky. Um homem chamado Ken Han, que iniciou e lidera um grupo chamado Ansverzin Genesis, está a encarregar de criar um parque temático. Este não é apenas um parque temático qualquer, ele é construído em torno de um enorme modelo da Arca de Noé e é chamado de Arca Encounter. O parque é realmente grande, cobrindo 800 acres, o que é ainda mais terra do que a Disneyland cobre. Todos os anos, cerca de 1,5 milhão de pessoas vêm visitar este lugar no norte do Kentucky. A Arca em si é uma peça incrível de trabalho de construção moderna. É feita para ser tão grande quanto a Bíblia diz que a Arca de Noé era: 510 pés de comprimento, 85 pés de largura e 51 pés de altura. Mas há mais para ver do que apenas a Arca. Dentro, há 3 níveis onde as pessoas podem ver exposições detalhadas.
Essas exposições têm como objetivo fazer as pessoas sentirem que voltaram no tempo para quando Noé viveu. Elas mostram como o mundo poderia ter parecido antes do grande dilúvio, como Noé e sua família poderiam ter vivido dentro da arca e o que aconteceu depois do dilúvio. Toda a ideia é fazer com que a história da Arca de Noé seja algo que você possa ver, ouvir e andar por dentro, não apenas ler sobre. Ken Han tem grandes planos para o Ark Encounter. Ele quer continuar tornando-o maior e melhor. Ele está planejando construir uma cópia da Torre de Babel e um modelo de como Jerusalém poderia ter parecido quando Jesus estava lá. A parte da Torre de Babel é especialmente emocionante porque ela terá um passeio semelhante à mansão assombrada na Disney. As pessoas vão sentar e ser levadas para ver diferentes cenas. O Ark Encounter é um lugar onde sempre está acontecendo algo novo. Todos os anos, eles adicionam coisas novas para as pessoas verem e fazerem. Há um lugar coberto onde você pode acariciar animais, luzes bonitas para ver no Natal e até um lugar onde você pode andar e ver pássaros voando sobre você. O parque também faz muito trabalho nos bastidores. Eles cultivam plantas na água sem solo, isso se chama hidroponia, e tem lugares onde as pessoas que trabalham lá apenas parte do ano podem ficar. Criar o Ark Encounter não foi fácil. Houve problemas financeiros, muitas discussões com pessoas com opiniões diferentes e muito planejamento cuidadoso. Para tornar essa grande ideia uma realidade, muito dinheiro teve que ser investido. Eles tiveram que vender títulos especiais e o governo local ajudou dando isenções fiscais e tornando a área melhor para todos os visitantes que vêm. Enquanto isso, perto do Monte Arara, uma nova descoberta estava prestes a abalar crenças antigas. Capítulo 3 A Montanha Mexa. A ideia de David Allen Diehl sobre onde a Arca de Noé acabou é diferente da história habitual sobre o Monte Arara. Ele acredita que ela pousou em uma montanha chamada Machu ou Montanha Mexa, 17 milhas ao sul do Monte Arara. Diehl acredita, com base em como as palavras são usadas e histórias de textos antigos como o Épico de Gilgamesh, que a arca primeiro pousou nesta montanha em um local alto, a 7.400 pés de altura. Ele acredita que Noé e sua família construíram a primeira cidade após o grande dilúvio, chamada Meshanachuan, bem ali usando partes da arca. À medida que o tempo passava, coisas como terremotos e chuva fizeram a arca descer a montanha, deixando marcas pelo caminho. A ideia de Diehl é muito detalhada. Ele acredita que as pessoas que sobreviveram ao dilúvio usaram o que restou da arca para construir suas novas casas. Usaram a madeira da arca para fazer suas casas e o alcatrão pegajoso para evitar que os telhados vazassem. Os nomes dos lugares por lá, como Mexa, que significa retirado da água, e Naxchuan, que as pessoas pensam significar Sião de Noé, parecem contar partes da história da arca. Há também algo especial sobre a montanha. Ela tem 2 picos que se parecem com uma parede, chamada de Muralha do Céu. Isso é mencionado no Épico de Gilgamesh e se pensa ser onde a Arca de Noé primeiro pousou. Diehl encontrou algumas evidências para sua teoria quando explorou a área em 1996 e 1997. Ele encontrou antigas habitações humanas e viu a Muralha do Céu no ponto mais alto onde ele acredita que a arca primeiro pousou. A forma como os nomes dos lugares ao redor da montanha Mashur Dag se encaixam parece apoiar a história do pouso da arca ali. Diehl também examinou antigas imagens e estátuas que mostram personagens da história de Gênesis na Bíblia, especialmente focando em uma mulher chamada Naama, que está ligada à montanha onde se pensa que a arca pousou. Ele acredita que essas antigas obras de arte conectam antigas histórias com a história da arca na Bíblia. Embora a ideia de Diehl seja muito interessante e ele tenha muitos detalhes e razões para sua teoria, é apenas uma das muitas ideias sobre onde a Arca de Noé poderia ter acabado. Mesmo que Diehl tenha muitas evidências e seu pensamento faça sentido, os cientistas ainda não têm total certeza, e eles dizem que precisamos estudar mais e observar mais de perto tudo antes de realmente dizer se essas ideias são verdadeiras ou não. Quando se trata de descobrir coisas de muito tempo atrás, especialmente quando estão ligadas a antigas histórias e ao que as pessoas acreditam, é importante ser realmente cuidadoso e verificar tudo muito bem. Segredos sussurrados da Montanha Mexa, prometendo revelar uma história perdida no tempo. Capítulo 4.
Uma disputa eterna. A história da Arca de Noé é uma história compartilhada tanto pelas tradições judaica quanto cristã, mas a maneira como as pessoas entendem e aceitam sua história e significado religioso muitas vezes foi diferente. Isso levou a muitas discussões, e às vezes, argumentos entre essas duas religiões. Escritores antigos que eram judeus ou cristãos, como Flávio Joséfo, realmente acreditavam que a arca era real. No entanto, a maioria dos cientistas hoje não concorda com a ideia de um grande dilúvio cobrindo o mundo inteiro ou a arca sendo uma coisa real. Alguns especialistas que estudam história pensam que talvez grandes inundações que ocorreram há muito tempo no Oriente Médio, como a inundação no Golfo Pérsico ou a inundação no Mar Negro, possam ter sido a inspiração para essas antigas histórias. Falar sobre a Arca de Noé é apenas uma pequena parte de uma conversa muito maior sobre como o judaísmo e o cristianismo estão relacionados. Essas duas religiões têm uma longa e complicada história juntas. Essa relação tem sido examinada ainda mais de perto após eventos históricos realmente grandes, como o Shoah, Holocausto. Pessoas que estudam a Bíblia têm tido muitos debates intensos sobre como o Novo Testamento descreve o judaísmo. Eles estão tentando descobrir se as partes que parecem contra o judaísmo são realmente uma parte fundamental desses textos religiosos ou se foram apenas mal entendidas ao longo do tempo. Esse debate é realmente forte quando se trata dos textos de Lucas e Atos. Os escritos de Lucas não dizem claramente coisas ruins sobre o judaísmo, mas o descrevem de uma maneira complexa e não fácil de entender. Ao longo dos anos, as histórias e ensinamentos desses textos religiosos foram examinados por muitos ângulos. Diferentes líderes religiosos, estudiosos e seguidores ofereceram suas próprias interpretações. Essas interpretações são influenciadas por suas crenças pessoais, origens culturais e pelos tempos em que vivem. Como resultado, a compreensão e o ensino da história da Arca de Noé e seu significado variam amplamente dentro e entre as comunidades judaica e cristã. Pesquisadores e historiadores escavam o passado, procurando pistas que possam tanto apoiar quanto desafiar as compreensões tradicionais dessas histórias. À medida que novas descobertas são feitas e velhas suposições são questionadas, o diálogo entre o judaísmo e o cristianismo sobre sua herança compartilhada, mas distinta, evolui. Essa interação dinâmica reflete a busca humana mais ampla por significado, conexão com o passado e compreensão dos textos sagrados que orientaram essas fé por séculos. Além disso, as conversas religiosas também abordam como as pessoas entendem a ideia de alianças nas escrituras sagradas. A palavra aliança é compreendida e traduzida de muitas maneiras diferentes na Bíblia hebraica, parte da fé judaica, e no Novo Testamento, parte da fé cristã. Isso mostra como a conexão entre essas duas religiões mudou e se desenvolveu ao longo de muito tempo. Este tópico não se trata apenas de linguagem ou ideias religiosas. Também diz respeito a questões maiores. Estas incluem quão estreitamente conectadas estão as crenças cristãs com as tradições judaicas e se as promessas de Deus são destinadas a todos os tipos de pessoas e para todos os tempos. O debate em torno do termo aliança destaca a profundidade e complexidade dos textos religiosos e como diferentes grupos os interpretam. Levanta questões importantes sobre como os acordos passados entre Deus e as pessoas são vistos hoje. Esses acordos são destinados a durar para sempre, ou mudam com o passar do tempo e surgem novas situações? Além disso, quem está incluído nesses acordos? É apenas um grupo específico de pessoas ou todos? Essas questões não são fáceis de responder. Elas exigem um entendimento profundo dos ensinamentos religiosos, uma apreciação dos contextos históricos e uma disposição para ver as coisas de perspectivas diferentes. Líderes religiosos, estudiosos e crentes passam muito tempo estudando, discutindo e às vezes até discutindo sobre esses temas. Eles analisam textos antigos, comparam diferentes traduções e tentam entender as intenções e situações das pessoas que escreveram esses textos há muito tempo atrás. Num choque de fé, um segredo surpreendente apareceu que pode mudar o que sabemos. Capítulo 5. A mais longa busca da humanidade. A história da Arca de Noé é famosa em todo o mundo, mas não é a única história sobre uma grande inundação. Diferentes culturas têm suas próprias histórias de inundação, e mesmo que cada uma tenha detalhes especiais, todas compartilham alguns temas comuns. A Gênese de Eridu, que vem da Mesopotâmia, é uma das mais antigas histórias de inundação.
As pessoas acham que influenciou outras histórias de inundação naquela área, como a história da inundação de Gilgame e a história da inundação de Gênesis na Bíblia hebraica, Antigo Testamento cristão. Essas histórias destacam como é importante ser grato, lembrar de onde você vem e mostrar respeito e humildade para com os deuses. Quando olhamos para as histórias de inundação da China e do Egito, encontramos personagens como Nuva e o deus Sol Ra desempenhando papéis importantes em causar grandes inundações ou sobreviver a elas. Nessas histórias, apenas algumas pessoas sobrevivem à inundação, e muitas vezes têm alguma tarefa especial ou ajuda dos deuses para começar a raça humana novamente. Encontramos ideias semelhantes em histórias da Grécia Antiga, onde Deucalião e Pirra são salvos por um baú que acaba num monte alto, e no Antigo Havaí, onde Nu constrói uma grande canoa para escapar de uma grande inundação e acaba numa Unaqueia. O épico de Gilgame, que é uma das histórias mais antigas que conhecemos, conta sobre as aventuras de Gilgame e inclui uma história sobre uma inundação muito parecida com a história de Noé. Ambas as histórias falam sobre os deuses decidindo se livrar dos humanos, escolhendo uma família para sobreviver, construindo um barco enorme e salvando animais. Mas também há diferenças que mostram as diferentes culturas e crenças religiosas das quais essas histórias vêm. Por exemplo, a história de Noé diz que ele sobrevive porque é uma boa pessoa, enquanto a história de Gilgame diz que o Tanapishtim sobrevive porque é sábio e os deuses o favorecem. Outra história antiga de inundação é o épico de Atrasis, que foi encontrado no século XIX. É ainda mais antigo que a história de Gilgame e compartilha muitas das mesmas partes com a história de Gilgame e a história de Noé. Estes incluem os deuses estarem zangados, pessoas sobrevivendo e o mundo recomeçando depois de uma grande inundação. A história de Atrasis e a história da inundação de Gênesis têm muito em comum, como um aviso sobre a inundação 7 dias antes, construindo um barco e enviando pássaros para encontrar terra seca após a inundação. Essas histórias de inundação de lugares e tempos diferentes se entrelaçam todas em uma rica coleção de contos. Mesmo que venham de diferentes culturas e tenham seus próprios detalhes únicos, todas falam sobre o poder dos deuses, a sobrevivência de algumas pessoas e um novo começo após um grande desastre. Isso nos mostra que a ideia de uma grande inundação varrendo o mundo e recomeçando é um tema sobre o qual muitas culturas pensaram e contaram histórias. A busca da humanidade sob as estrelas insinuava descobrir nossas raízes mais profundas. Capítulo 6. Uma história verdadeira? Por muitos anos, a história da Arca de Noé capturou a imaginação das pessoas em todo o mundo, misturando elementos de lenda, fé e relatos históricos. A história da Bíblia sobre a Arca de Noé é a mais famosa, mas sociedades antigas como as da Mesopotâmia, China, Egito e Grécia também têm suas próprias histórias sobre grandes inundações. Estas histórias podem apontar para uma memória comum de uma grande inundação no passado ou uma maneira humana natural de dar sentido a grandes desastres contando histórias sobre eles. Este evento, e outros semelhantes, como o alagamento do mar Mediterrâneo e mudanças nos vales dos rios na antiga Mesopotâmia, podem ser os eventos reais por trás dessas histórias de inundação e poderiam explicar por que tantas culturas diferentes as têm. Embora não tenhamos encontrado prova de uma inundação tão grande quanto a descrita na história da Arca de Noé em todo o mundo, é possível que grandes inundações em certos lugares há muito tempo tenham inspirado essas histórias duradouras. Se essas histórias são baseadas em eventos reais ou não, elas continuam sendo uma parte importante da cultura humana. Elas mostram como nossos antepassados tentaram entender e dar significado ao mundo em que viviam. A história da Arca de Noé ocupa um lugar especial nas escrituras religiosas e nas lendas antigas, mostrando sua importância em diferentes culturas. Na Bíblia, Noé é retratado como um homem bom que Deus escolhe para construir uma arca. Esta arca salva um par de cada tipo de animal, junto com a família de Noé, de uma inundação enviada por Deus para limpar a terra de seus erros. Esta história não é apenas sobre a fé forte de Noé, mas também sobre um novo começo para as pessoas e a continuação da vida. Cada nova pista borrava a linha entre lenda e fato, nos aproximando mais da verdade. Capítulo 7. Uma herança religiosa. A história de Noé e sua arca é uma parte fundamental do ensino religioso, oferecendo lições sobre fé, obediência e a relação entre humanos e o divino. É uma narrativa que foi transmitida através das gerações, ressoando com as crenças espirituais das pessoas e seu senso de moralidade e justiça.
A presença duradoura da história em várias formas de arte, literatura e expressões culturais reflete seu profundo impacto no pensamento humano e na sociedade. Além disso, o conto da Arca de Noé serve como uma ponte entre o passado e o presente, conectando os indivíduos dos dias modernos com sua herança ancestral. Ele oferece uma visão do mundo antigo, permitindo que as pessoas explorem as crenças, valores e lutas de seus antepassados. Através desta história, os indivíduos podem refletir sobre os temas universais de sobrevivência, redenção e a resiliência do espírito humano diante da adversidade. A história da Arca de Noé é frequentemente retratada como um grande barco, construído com medidas específicas conhecidas como cúbitos, e feito de acordo com um plano divino. A história entra em grandes detalhes sobre como a arca foi feita, incluindo do que era feita e como era por dentro. Esta não é apenas uma história sobre a construção de um grande barco, também é um símbolo de esperança e uma fonte de luz durante os tempos assustadores e sombrios da inundação. Este conto de Noé e seu grande barco é semelhante a outras histórias de inundação de lugares antigos como Mesopotâmia, Grécia e Egito. Essas histórias geralmente falam sobre uma grande inundação causada por deuses, uma pessoa ou família escolhida para iniciar a humanidade novamente, e um barco ou arca especial feito para salvá-los. O fato de esse tipo de história aparecer em tantas culturas diferentes pode significar que há uma compreensão ou memória compartilhada de inundações realmente grandes de muito tempo atrás. Pode ser que essas histórias se baseiem em inundações reais que aconteceram, como a inundação do Mar Negro, que foi há cerca de 7.500 anos. O que é realmente interessante é que a história de Noé na Bíblia é muito parecida com o épico de Gilgamesh, uma história muito mais antiga da Mesopotâmia. Ambas as histórias falam sobre deuses que estão zangados com as pessoas, a construção de um grande barco para sobreviver a uma inundação e o envio de pássaros para procurar terra seca. Quando as pessoas encontraram o épico de Gilgamesh e viram o quão semelhante era a história de Noé na Bíblia, isso as fez pensar de maneira diferente sobre de onde veio a história de Noé. Isso sugeriu que essas antigas histórias de inundações podem estar todas conectadas ou ter influenciado umas às outras de alguma forma. As semelhanças entre a Arca de Noé e o épico de Gilgamesh abrem muitas questões sobre como as histórias são compartilhadas e mudam ao longo do tempo. Parece que essas histórias de inundação podem ser uma maneira para diferentes culturas entenderem as grandes e assustadoras inundações que experimentaram ou ouviram falar. Essas histórias ajudam as pessoas a entenderem seu mundo e lidarem com os medos e incertezas que vêm com grandes desastres como inundações. Além disso, essas histórias de inundação podem ser mais do que apenas uma maneira de explicar desastres naturais. Elas também ensinam lições importantes sobre como as pessoas deveriam viver, como deveriam se tratar e como deveriam respeitar o poder da natureza e do divino. Nessas histórias, a inundação muitas vezes ocorre porque os deuses estão insatisfeitos com o comportamento das pessoas. A pessoa ou pessoas que sobrevivem à inundação, como Noé na Bíblia ou Utnapishtim no épico de Gilgamesh, geralmente são salvas porque são boas de alguma forma. Isso envia uma mensagem sobre o valor de ser bom e fazer o que é certo. A arca, conhecida por ter 3 níveis e muitos grandes quartos, era um lar para todos os tipos de animais. À medida que as águas da inundação subiam, a arca flutuava acima do mundo afogado, tornando-se um sinal de esperança. Depois de chover sem parar por 40 dias, Noé soltou uma pomba, que mais tarde voltou com uma folha de oliveira, mostrando que a vida estava começando a voltar. Quando a água finalmente baixou, Noé, sua família e os animais deixaram a arca e pisaram em terra seca. Deus então mostrou um arco-íris como uma promessa, dizendo que nunca mais. Esta descoberta deixou tanto os estudiosos da Bíblia quanto os cientistas muito curiosos devido à sua forma especial na Terra. Encontrada pela primeira vez em 1959 por Ilhan Durupinar, um capitão do exército turco, este lugar tem feito as pessoas se perguntarem e estudarem por muito tempo. As pessoas que trabalham no projeto de escaneamento da Arca de Noé encontraram uma forma nas montanhas da Turquia que se encaixa muito bem com a descrição da Arca de Noé na Bíblia. O Instituto de Pesquisa e Exploração Arqueológica da Bíblia acredita que a arca possa ter acabado no Monte Elor, uma montanha que vai da Armênia ao Afeganistão. Essa ideia vem da descoberta do que parecem ser antigas partes de madeira do mar e criaturas marinhas lá em cima na área. Essas descobertas são muito interessantes porque sugerem que esses lugares, que agora estão altos e longe do mar,
podem ter sido um dia sob um mar ou oceano enorme. Isso apoia a história de um grande dilúvio como contado na Bíblia. O significado dessas descobertas é enorme. Não é importante apenas para pessoas interessadas em religião e história, mas também para entender como a Terra e o clima mudaram ao longo do tempo. Se as descobertas do projeto de escaneamento da Arca de Noé se revelarem verdadeiras, elas poderiam nos conectar diretamente a uma das histórias mais conhecidas e duradouras de tempos antigos. Isso nos daria conhecimento sobre o passado que mistura fé, história e ciência. No entanto, a toca do coelho vai ainda mais fundo. Capítulo 8 – A autoridade de Deus. Leonard Simons, um soldado britânico, reuniu muitos objetos antigos enquanto estava no Iraque após a Segunda Guerra Mundial. Entre estes estava uma tabuleta especial da Síria que dá uma imagem diferente da Arca de Noé, fazendo as pessoas questionarem a imagem usual da arca. Segundo esta escrita antiga, a arca não era a forma de barco familiar que costumamos pensar. Em vez disso, era redonda, como os coráculos que eram muito usados nos rios da Mesopotâmia naquela época. Estes barcos redondos eram muito bons para atravessar as águas selvagens do dilúvio, mostrando a astúcia das pessoas que viveram há muito tempo. Esta tabuleta de 4.000 anos trouxe novas e empolgantes percepções sobre a história da Arca de Noé, sugerindo que esta história conhecida pode ter sido influenciada por histórias mais antigas de inundação da antiga Mesopotâmia. Irving Finkel, que trabalha no Museu Britânico, percebeu quão importante esta tabuleta era e traduziu o que estava escrito nela. A história nesta tabuleta é muito parecida com a história de Noé da Bíblia, até mesmo dizendo que os animais entraram na arca aos pares. Esta descoberta não apenas oferece uma nova forma de pensar sobre como era a arca, mas também nos mostra quanto tempo atrás as pessoas começaram a contar histórias e a transmitir seu conhecimento de uma geração para a próxima. O trabalho de Finkel com esta tabuleta levou a mais investigações sobre a história, e até mesmo houve planos para reconstruir a arca usando as instruções antigas para ver se ela realmente flutuaria. No entanto, Finkel próprio tinha suas dúvidas sobre se a arca era uma coisa real. Ele via a história mais como um conto poderoso que permaneceu em nossa memória e tradições do que um evento verdadeiro da história. A história da Arca de Noé é muito mais do que apenas uma história do passado. É uma narrativa profunda e significativa que fala sobre temas como ser salvo, a ajuda de Deus e Deus cumprindo suas promessas. O conto bíblico de Noé não é apenas sobre sobreviver a um grande dilúvio. É um símbolo de Deus intervindo para ajudar, salvar e mostrar bondade. Na Bíblia, a arca é mais do que apenas um barco que mantém a vida segura, é um sinal da bondade de Deus e do caminho para ser salvo. Noé, que foi favorecido por Deus, recebeu uma maneira de escapar do desastre iminente. Isso foi um ato de bondade de Deus não apenas para Noé, mas para todas as criaturas vivas. Esta história é vista como um indício do resgate ainda maior que viria depois por meio de Jesus Cristo. É como uma promessa entre Deus e as pessoas. A arca é um sinal de segurança, proteção e salvação, brilhando como uma luz de esperança no meio do caos. A descoberta da arca e a pesquisa ao seu redor misturam crenças religiosas com a empolgação de encontrar coisas do passado. Essa combinação de fé e ciência nos dá uma espiada em nossa história compartilhada e mostra como antigas histórias ainda têm um grande impacto hoje. É um lembrete dos grandes temas pelos quais todos passamos: ser salvos, ter outra chance e sempre buscar a bondade de Deus. Por isso, a história da Arca de Noé vai além de apenas uma religião. Ela toca pessoas de todos os tipos de origens e crenças e continua nos dando lições sobre fé, seguir o que é certo e o amor interminável do Criador. Como essa mistura de atrações modernas e mistérios antigos molda nossa compreensão da história, crença e busca do conhecimento. O que o próximo capítulo dessa história antiga revelará para nós? Se você está intrigado por essa jornada através do tempo e da crença, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais jornadas cativantes em nosso passado. Compartilhe seus pensamentos e teorias nos comentários. Vamos desvendar esses mistérios juntos. Como essas histórias mudam o que pensamos sobre história e crença? O que descobriremos a seguir? Clique em curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo.